Já estamos gravando. Muito boa noite a todos. Estamos aqui com o Damian, com o Guilherme, com a Joyce, com o Lucas, com o Patrício, com o Rodrigo e com o Wallace. Muito boa noite a todos. Estamos começando aqui a sexta aula. Passa rápido, hein, gente? Um mês já se passou e estamos aqui no segundo mês já. E quase encerrando equilíbrio químico, mas ainda tem uma segunda parte, ele é bastante longo. Muito boa noite, eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente possa começar, tá bom? Vamos. Então, moçada, nós estamos falando, né? Estava conversando um pouquinho sobre equilíbrio químico. Equilíbrio químico é uma característica que algumas reações químicas atingem. É uma condição bastante particular de uma reação química em que é uma situação em que uma reação ocorre onde a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa acabam sendo iguais. E nessa situação em que onde se atinge o equilíbrio, você passa a ter uma proporção entre produtos e reagentes que permanece constante dentro de uma temperatura. Nós vimos na semana passada que essa propriedade, essa constante de equilíbrio, que foi encontrada por um norueguês, ou um grupo, né, de pesquisadores noruegueses, dois pesquisadores noruegueses, eles verificaram de que essa constante de equilíbrio, ou essa questão da constante, da proporção, está relacionada com a energia livre, que é uma função matemática, a gente diz que é uma função de estado. Dizer, só para vocês entenderem, quando eu falo função de estado, é que ela só depende do estado inicial e final, mas ela é uma função de estado que ela mede a espontaneidade de um processo reacional. E um processo reacional sempre tende a um mínimo de energia. Quanto maior for esse mínimo, ou melhor, quanto mais espontâneo for um processo reacional, maior vai ser essa energia. E um processo reacional sempre tende ao mínimo, que a hora que atinge o mínimo nós temos o equilíbrio químico. Então, quando ΔG, que é a variação da energia livre de uma reação química for igual a zero, atingiu o equilíbrio. Nós fizemos alguns exercícios semana passada. Eu vou continuar falando de algumas características. Aqui, em particular, nós vamos falar de uma situação que eu tenho uma reação química do hidrogênio mais o iodo, gerando um ácido iodídrico, em que você tem uma proporção de coeficientes estequiométricos, onde um mol de hidrogênio interage com um mol de iodo, gerando 2 mols de ácido iodídrico. Se nós fôssemos escrever a constante de equilíbrio para essa reação química, a constante de equilíbrio, né, aqui o Kc é a constante de equilíbrio relacionando-se à concentração de cada uma dessas espécies, ainda que em fase gasosa. Poderíamos escrever isso aqui também em termos da pressão, e aí não seria Kc, seria Kp de pato. Mas o Kc em termos da concentração dos produtos, perceba, né, o HI está aqui nos produtos, olhando a reação no sentido direto. E dos reagentes, iodo e hidrogênio. Hidrogênio e iodo. Percebam que os coeficientes aqui é igual a 1, porque os coeficientes estequiométricos são também igual a 1. Percebam que aqui é 2 no ácido iodídrico, porque você tem o coeficiente estequiométrico igual a 2. E aqui o valor é 54. Mas veja, e se eu, geralmente, né, numa reação química, os coeficientes estequiométricos, eles são sempre os menores coeficientes estequiométricos inteiros, mas vamos supor que eu, em alguma situação reacional, eu queira modificar, né, esses coeficientes estequiométricos, ou seja, eu acabe multiplicando essa equação aqui, por exemplo, por 2. Se eu multiplicar por 2, aqui o coeficiente estequiométrico na reação vai ficar aqui como 2, 2, e aqui como 4, porque 2 vezes 2 são 4.
E se eu fosse fazer a constante de equilíbrio agora da reação de baixo, eu teria a constante, desculpe, a concentração do produto, que é o ácido iodídrico, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 4, está aqui, e hidrogênio e iodo elevado ao quadrado por causa desses número 2, que é o coeficiente estequiométrico. Ora, se você observar bem, a diferença que existe entre a parte de cima e a parte de baixo, em função do coeficiente estequiométrico, é que você acabou, em relação, né, à equação de baixo, você pegou essa constante e você acabou elevando isso aqui ao quadrado. Quando você faz isso, se você eleva tudo isso aqui ao quadrado, esse 2 elevado a 2 ficou a 4, aqui ficou 2, ou seja, você acaba chegando nessa expressão. E se você, olhando aqui para cima, está vendo que você elevou ao quadrado, você também acaba, isso aqui é uma equação, então você precisa elevar ao quadrado aqui também. E aí você acaba descobrindo que toda vez que você multiplicar qualquer equação química em equilíbrio por um número inteiro, a constante de equilíbrio que você teria na equação, né, convencional e inicial, vai também ser elevada por esse número. Então aqui seria 54 elevado ao quadrado. Perceba que a constante de equilíbrio normal, ela tem um valor de constante igual a 54. Se eu elevar ao quadrado, ela passa a ser 2.900, né? Bem maior, 2.900. Posso fazer aqui para vocês verificarem. 53 vezes maior. É isso mesmo? Só para não dividido por 54, exatamente 53 vezes. Bem, isso é uma propriedade, né, que a gente precisa guardar. A segunda propriedade é o seguinte. Eu disse para vocês que a constante de equilíbrio ela é um processo em que uma reação química direta passa a ter a mesma velocidade de uma reação inversa. Então, você tem um processo dinâmico em que, embora esse processo dinâmico estabeleça uma proporção que se mantém, porque as velocidades das reações são iguais, isso não indica que a concentração de produto e a concentração de reagente são iguais. Não significa. Só significa que as velocidades são iguais e você passa a ter uma proporção de produto e reagentes, ou seja, você passa a ter uma proporção aqui de produtos e de reagentes que são iguais numa determinada temperatura. Mas qual que é a relação da constante de equilíbrio para a reação direta em relação à constante de equilíbrio para a reação inversa? Veja, se eu tivesse a reação direta para essa reação química, nós já mostramos. A reação direta está na parte de cima, deixa eu... Ops! Aqui. Deixa eu só apagar aqui. Nós já mostramos né, que o valor da constante de equilíbrio e já mostramos como monta a constante de equilíbrio para essa equação. Ela está aqui. Concentração dos produtos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Aqui é o coeficiente estequiométrico do ácido iodídrico é número 2. Está vendo que ele está elevado a 2. Dividido pela concentração dos reagentes. Os reagentes, veja que eles estão multiplicados pelo número 1. Então, eles estão elevados ao número 1. Agora, e a reação inversa? A reação inversa, ou seja, quando a gente fala da reação inversa, muda-se os atores. Na reação direta, um momentinho, gente. Cadê? Boa noite, Gisela. Na reação direta, os reagentes são o hidrogênio e o iodo, e o produto é o ácido iodídrico. Beleza? Boa noite, Clarice. Na reação inversa, os atores mudam. O ácido iodídrico passa a ser reagente, o hidrogênio e o iodo passam a ser produtos. Eu repito, na reação direta, hidrogênio e iodo são reagentes, a HI é produto. Na reação inversa muda. O HI, que era produto na reação direta, ele passa a ser reagente na reação inversa e hidrogênio e iodo passam a ser produto. Bem,
Se isso é verdade, quando eu vou reescrever a constante de equilíbrio, a constante de equilíbrio passa a ser, passa a ser e é, né? É a relação da concentração dos produtos. Então, os produtos aqui é H2I2, está aqui. E os reagentes é H1 elevado ao quadrado. Perceba o seguinte, o valor da constante de equilíbrio na reação direta é igual ao inverso da constante de equilíbrio na reação inversa. É o inverso, é isso mesmo. É o inverso da constante de equilíbrio na reação direta. Então, isso é uma propriedade, ou seja, eu consigo determinar a constante de equilíbrio de uma reação inversa. Eu poderia, inclusive, colocar aqui sei lá, um linha aqui para indicar que a constante de equilíbrio da reação inversa é igual ao inverso da constante de equilíbrio. Eu poderia escrever o seguinte: a constante de equilíbrio da reação, vou colocar aqui assim, ó, inversa, KI de inversa, seria igual a 1 dividido pela constante de equilíbrio da reação direta. Eu poderia colocar aqui um D. Tudo bem? Isso aqui é uma propriedade válida. Boa noite, Andréu. É uma propriedade válida para qualquer equilíbrio químico, reações em equilíbrio químico. Veja, eu falei de constante de equilíbrio, tá? Não estou falando de velocidade de reação aqui. As velocidades da reação direta e inversa são iguais. As proporções dos produtos e reagentes na constante de equilíbrio não necessariamente serão iguais. E a igualdade, a constante de velocidade da reação inversa, ela é o inverso da constante, a constante de equilíbrio da reação inversa é o inverso da constante de equilíbrio da reação direta. Tudo bem? Pois não, Joyce. 50 o inverso. Ah, sim, você falando. O inverso é 1 dividido por 54. Seria 0,0, tem que dividir, né? Isso aqui seria, eu arredondei aqui, 0,019. Isso, o inverso, exatamente, Joyce. Seria 1 dividido por 54. A direta é esse valor aqui, né? E a inversa é o inverso desse valor, por isso que deu aqui 1 dividido por 54. Tudo bem? Pois bem. Caminhamos mais. Eu falei duas propriedades: multiplicar a reação química por um número, e aí a constante de equilíbrio vai ser elevada a este número que você está multiplicando a equação. E a questão de que a constante de velocidade de uma reação, eh, a constante de velocidade de uma reação inversa é igual ao inverso da constante, né, constante de velocidade. A constante de equilíbrio de uma reação inversa é igual ao inverso da constante de equilíbrio da reação direta. É o que eu escrevi aqui. Beleza? Duas propriedades aí. Vamos ver uma terceira propriedade. Nós vimos quando nós estávamos estudando velocidades de reação, que nós podemos ter uma reação global através da somatória de reações elementares. Estão lembrados disso? Nós vimos que é possível a gente ter uma reação global, encontrar uma reação global a partir da somatória de reações elementares. Reações elementares são reações que são definidas como aquelas que ocorrem a partir de um único processo. Elas não acontecem por duas etapas, acontecem unicamente por uma única etapa a partir dos seus reagentes no estado puro. Veja, se eu for somar essas duas equações, a primeira coisa é a possibilidade que a gente tem de tentar simplificar alguns componentes que são possíveis de serem simplificados. Então, se você veja bem que eu posso simplificar esses dois aqui, com certeza eu consigo simplificar.
E aí, eu somando os reagentes aqui, os produtos, você vai ver que o que vai sobrar vão ser 2P mais 5Cl2, que está aqui, e tendo como produto 2PCl5. Ok. Veja que eu vou escrever a constante de equilíbrio para as três equações. As equações elementares, reações elementares e a reação global. Está aqui as escritas, veja, a relação é a mesma. É a concentração dos produtos pela concentração dos seus reagentes elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então, aqui está elevado a 2 porque o produto está elevado a 2. Aqui está elevado a 3 o Cl2 porque o Cl2 tem 3 aqui. Aqui está elevado a 2 o fósforo porque aqui tem 2. E assim sucessivamente. Agora, perceba o seguinte, isso é uma propriedade que eu vou falar para vocês. A constante de equilíbrio de uma reação global, ela pode ser encontrada multiplicando a constante de equilíbrio das reações elementares ou das reações que nós somamos para resultar ou para que se obtenha a reação global. Então, se eu multiplicar K1 vezes K2, eu vou observar e eu vou obter a K3. Veja, qual que é o valor de K3 ou qual que é a expressão de K3? É essa aqui, ó. PCl5 elevado ao quadrado, P elevado ao quadrado, Cl2 elevado à quinta potência, está aqui. E aí eu vou colocar no K1 e K2 as suas expressões, essas duas. PCl3 elevado ao quadrado, dividido por P elevado ao quadrado, Cl2 elevado ao cubo, essa expressão, vezes PCl5 ao quadrado, dividido por PCl3 ao quadrado, PCl2 ao quadrado, que é esta expressão. Perceba que nessa multiplicação nós podemos cortar esta e essa concentração. E nesse caso do Cl2 e do Cl2, nós somamos, né, multiplicação de concentrações, de números que tenham uma exponencial diferente, nós podemos somar os expoentes. Por isso que aqui vira 5. E aqui eu estou demonstrando para vocês que a multiplicação de K1 vezes K2 vai dar K3. Então é uma terceira propriedade. Tudo bem aí, gente? Três propriedades. Se multiplicar a reação química de equilíbrio por um número, a constante de equilíbrio vai ser elevada por esse número. A segunda questão que nós vimos, se você tiver uma reação, se você tiver uma reação em equilíbrio, a constante de velocidade da reação inversa ela é igual ao inverso da constante de equilíbrio da reação direta. E a terceira é quando você tem uma reação global, você pode, obtida a partir de uma série de reações elementares. Você pode sim obter o valor da constante de equilíbrio da reação final pela multiplicação da constante de equilíbrio de todas as reações elementares. Pois bem, eu falei um pouquinho disso aqui para vocês, eu só vou relembrar, acho que vale a pena porque a gente falou de constante de equilíbrio e falamos de quociente de reação. Primeira coisa, eu vou falar um pouquinho sobre extensão de reação. Extensão de reação é o quanto essa reação se processou para gerar produto ou não. Para gerar produto ou não. Veja que eu tenho duas reações. Número 1, um processo de formação de ácido clorídrico. Número 2, um processo de formação de óxido de nitrogênio, ou de monóxido de nitrogênio. Aqui estão as suas constantes de equilíbrio. Aqui estão os seus valores em temperaturas diferentes, mas percebam bem, pessoal, que as constantes de equilíbrio têm potências muito diferentes. Veja que aqui eu tenho uma constante de equilíbrio muito alta, 4 vezes 10 a 18, e uma constante de equilíbrio na segunda reação muito baixa, da faixa de 10 a menos 21. 10 menos 20. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, a ordem de grandeza dessa diferença, se eu dividir, só levando em consideração essas duas constantes de velocidade, essa reação tem uma constante, essas duas constantes de velocidade, não, essas duas constantes de equilíbrio,
se eu dividir, né, essas constantes de equilíbrio dessas duas reações, nós vamos ver que esta reação, ou que a constante de equilíbrio desta reação, é é um, na verdade, isso é 10 vezes, eu vou ter que escrever porque é muito grande o número. É 1 vezes 10 a 39 vezes maior. Ou seja, é um número, é muito diferente. E é muito grande. Ou seja, tem uma constante de equilíbrio muito mais alta aqui e aqui muito mais baixa. Uma constante de equilíbrio com valores maiores do que 1, muito maiores do que 1, significa que você tem, nessa constante de equilíbrio, nesta proporção que define a constante de equilíbrio, muito mais produto do que reagente. Porque, veja, isso aqui é uma divisão. É uma divisão onde eu tenho, ou estou dividindo quantidade de produto pela quantidade de reagente. Se eu tenho um número muito grande, muito maior do que 1, significa que eu vou ter, neste equilíbrio, uma proporção que está puxando muito mais para o produto do que para o reagente. Nesse caso particular da reação 2, eu tenho o contrário. É um número muito pequeno. Para esse número aqui da constante de equilíbrio ser muito pequeno, lembrando, é uma divisão entre produto em relação a uma divisão de reagente. Então aqui eu tenho produto, aqui embaixo eu tenho reagente. Esse número é muito pequeno, muito pequeno. Olha, para ele ser muito pequeno, significa que nessa divisão, esta proporção que caracteriza a constante de equilíbrio, ela é muito mais rica em reagente do que produto. Essa de cima é muito mais rica em produto do que reagente. E isso vocês precisam entender. Por isso que está escrito aqui que uma constante de equilíbrio muito grande é constituída principalmente por produto. Então, esta reação aqui ela é constituída mais por produto. E uma constante de equilíbrio muito pequena ela é constituída basicamente de reagentes. É o caso da segunda reação. Tudo bem aí, gente? Tudo bem, senhores? Tranquilo, né? Beleza. Não me deixem. Não me deixem, meus filhos. Então, veja. Isso aqui, gente, é só uma colocação que está posta aqui, tá? Porque tudo depende do referencial que você vai ter no exercício, mas de qualquer maneira, valores grandes de K. O que se chama valores grandes? Valores maiores, de que 10 elevado à terceira, ou seja, constantes de equilíbrio maior do que 1000. Geralmente, então, são reações que favorecem a produção de produto. Constantes de equilíbrio que estão entre 10 a menos 3 e 10 a 3, entre 0,001 a 1000, o equilíbrio favorece nem reagentes e nem produtos. Ou seja, pode favorecer ou reagente ou produto. E valores de K que são muito pequenos, muito menores do que 10 a menos 3, o equilíbrio favorece os reagentes. Tudo bem? Uma constante de K muito grande, uma constante de equilíbrio, um valor de K muito grande, maior do que 1000, tem é uma reação que tende a ter um equilíbrio rico em produto. Um K muito pequeno, menor do que 10 a menos 3, significa uma constante K rica em reagentes. E se, por exemplo, nós estivermos trabalhando... Uai, cadê você? Se nós estivermos trabalhando... Deixa eu ver onde está a aula, né? Aqui. Se nós estivermos trabalhando com num processo reacional, num exercício, e eu estou pedindo para vocês se tem mais produto ou mais reagente, não há necessidade de ficar falando se é nem reagente nem produto, porque eu estou querendo que vocês falem para mim, é mais rico em produto ou mais rico em reagente? Se ele é maior do que 1, aí o raciocínio é assim, se ele é maior do que 1,
Se ele é maior que 1 e a gente está trabalhando aqui com uma proporção de produto e reagente, é claro que ele vai ser mais rico em produto. Se ele é muito menor do que 1 significa que o denominador é maior do que o numerador, ou seja, eu vou ter mais reagente do que de produto. É matemática. É uma razão aqui e uma relação matemática entre produto e reagente. Ah, uma outra questão, deixa eu ver aqui, senhores, aqui. Uma aplicação real seria o seguinte, Demian, uma aplicação real seria o seguinte. Imagine que nós estamos produzindo ácido clorídrico. A gente falou, mas vale a pena dizer aqui. Se você quer produzir, por exemplo, ácido clorídrico, e você tem uma curva... Bem, primeiro, o que é essa curva? Lembrando, essa curva ela define uma relação energética, olhando só para os reagentes, olhando só para os produtos. Lembrando para vocês que quando uma reação sai aqui, olha, dos reagentes, desse X que eu estou fazendo, a reação se processa e a energia vai caindo porque ela tende a cair sempre no menor valor. Esse menor valor está aqui, ó. Nesse ponto aqui, o ΔG é menor que zero. Perceba que o ponto de equilíbrio, aqui, ó, o ΔG aqui é menor do que zero. Perceba que nesse ponto onde o ΔG é menor, não, né? É igual a zero. Nesse ponto em que o ΔG é igual a zero, ele está muito próximo ao eixo do produto. Isso é um perfil de gráfico energético que mostra uma reação química cujo equilíbrio é rico em produto. E a constante de equilíbrio, ó, seria maior do que 1. Certamente seria maior que 1. Teria mais produto do que reagente. Perceba nesse outro caso aqui que você tem uma reação química cujo o equilíbrio químico está muito mais próximo da onde? Daqui, olha, do lado dos reagentes. Enquanto esse equilíbrio aqui está muito mais próximo do lado dos produtos. Nesse caso em que o equilíbrio está mais próximo do lado dos reagentes, significa o seguinte: se você começar uma reação química pelo lado dos produtos, eu coloco ou começo com uma quantidade grande de produtos, a reação vai se processar em direção aos reagentes. Mas se eu começar do lado dos reagentes, ela nem se processa, porque a reação é muito rica. A tendência é que a reação, é, nós entendendo, né, que você tem uma reação aqui, reagentes, e aqui você tem um equilíbrio em direção aos produtos, um gráfico como esse aqui que eu estou mostrando para você é um processo, ele demonstra, ele justifica, ele afirma para você de que, para esse gráfico aqui, ó, o segundo, ele afirma que essa reação química do reagente gerando produto é uma reação que ela está muito mais deslocada para a formação de reagente do que de produto. Ou seja, eu tenho um equilíbrio que é rico em reagente. É essa aqui, ó. Nessa primeira reação, não. É uma reação muito mais rica em produto. Então, ela está muito mais deslocada para a formação de produto do que reagente. Ah, do que serve, do que presta isso? Presta porque se eu tenho como a fibra um processo reacional em que eles sabem em que momento atingir equilíbrio, e esse equilíbrio favorece a produção favorece os reagentes, ela vai perder muito dinheiro. Então você tem que buscar um processo reacional, se o seu objetivo é na formação de produto, um processo reacional cujo equilíbrio tenda à formação de produto e não à formação de reagentes. Essa que é a questão da aplicação. Tudo bem aí, Demian? Essa que é a questão. Não, beleza. Tem que perguntar mesmo. Aí, tudo bem, mas você imagina o seguinte: quando a gente sai daqui da reação, do reagente, a gente se processa, essa energia vai caindo, vai caindo, vai caindo em você, e a reação vai se processando até que a energia seja a mínima possível. Neste ponto que eu coloquei X, ou neste ponto, ou neste ponto, ou neste ponto, qualquer um dos pontos que eu estou riscando aqui, nenhum deles, absolutamente nenhum deles, desse aqui, significa que você atingiu o equilíbrio químico. Em nenhum deles você atingiu o equilíbrio químico. O equilíbrio químico vai ser atingido aqui, ó, neste ponto.
Então, veja, é somente neste ponto que você tem a constante de equilíbrio, a constante K. À medida em que a reação química se processa, daqui do X até próximo ao ponto, você não tem constante de equilíbrio, você tem um negócio que se chama quociente de reação, que chama-se Q. Mas o Q também representa uma proporção, de produtos por reagentes. Também é uma proporção de produtos por reagentes. Só que é uma proporção que vai se modificando ao longo do tempo. Perceba que aqui eu tenho uma proporção que nem tem produto, só tem reagente. Então, aqui eu tenho um quociente de reação que é muito pequeno, porque eu tenho muito mais reagente do que o produto. Na medida que a energia vai caindo, eu começo a produzir mais produto. Eu estou me aproximando aqui, ó, do eixo do produto. Eu vou produzindo mais produto, mas perceba, eu vou produzindo mais produto. Se eu estiver olhando aqui, né, para esse segundo x, eu aumento um pouquinho o valor do quociente de reação, mas ainda, estou olhando esse gráfico aqui, ainda o gráfico ele não vai ter mais produto que reagente. Depois, vou descendo aqui nesse x. Claro que eu vou ter muito mais produto que reagente. Nesse ponto eu já tenho uma quantidade grande de produto por reagente. Mas quando eu chego nesse ponto, o quociente de reação, ele começa, ele acaba sendo igual à constante de equilíbrio. Neste ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui. Então, em qualquer um destes pontos aqui que eu estou descendo, o quociente da reação é menor do que a constante de equilíbrio. Menor. Neste ponto aqui, o quociente da reação é igual à constante de equilíbrio. E nessa partinha pequenininha, essa aqui, nessa partinha pequenininha que está subindo para chegar no produto, essa partinha, vou colocar aqui em cima, essa partinha pequenininha é uma partinha em que o quociente da reação ele é maior do que a constante de equilíbrio. Professor, não estou entendendo. Então vem aqui. Vamos olhar a reação química. Eu tenho aqui uma reação do hidrogênio com cloro produzindo ácido clorídrico. Hidrogênio mais cloro produzindo ácido clorídrico. Percebam que a reação química, como ela começa nos reagentes, ela começa aqui. Aqui. Nesse ponto eu não tenho equilíbrio. O equilíbrio está aqui, ó, onde eu estou circulando. O equilíbrio está aqui. Nesse ponto de equilíbrio, o quociente da reação é igual à constante de equilíbrio. Beleza? À medida em que você começa a reação química, aqui nesse X e vai descendo, vai reagente sendo transformado a produto, ou seja, hidrogênio e cloro vão sendo consumidos e gerando ácido clorídrico. Perceba o seguinte, a constante de equilíbrio, ou seja, é essa constante, esta proporção, que tem essa relação, ela pertence apenas a esse ponto. Os demais outros pontos são quocientes de reação. São as mesmas proporções. Perceba, a equação é a mesma. A proporção que é diferente. Na constante de equilíbrio eu vou ter mais produto. No quociente de reação aqui eu tenho só reagente. Aí eu vou descendo aqui, aí eu já gerei um pouquinho mais de produto. Eu vou descendo aqui, aí eu gerei mais produto. Professor, como você sabe que gerou mais produto? Porque o ponto está se aproximando aqui, ó. Está se aproximando do eixo. Por isso que quando os pontos, ó, a reação química, as proporções estão antes da constante de equilíbrio, aqui do meu lado esquerdo, o quociente da reação é maior. Desculpe, não é maior não. Aqui, o quociente da reação é menor do que a constante de equilíbrio. A reação tende a formar produtos. Ah, mas por quê? Porque sim, veja, eu estou diminuindo a energia. Eu estou tentando diminuir a quantidade de energia para chegar aqui no mínimo, que é aqui o mínimo, ΔG é igual a zero. Então, a reação química espontânea, a hora que você starta ela vai se processar. E a tendência é ela entrar numa situação dinâmica, que parece que parou, mas não parou,
quando atinge o equilíbrio químico. E ela atinge o equilíbrio químico, ela vai atingir uma proporção, que nós damos o nome de constante de equilíbrio, porque ela permanece constante. Se ela não permanece constante, ela não é constante de equilíbrio, ela é chamada de quociente de reação, que sofre variações. São proporções que sofrem variações. Daqui para baixo, ela está. Você vai diminuindo a concentração de reagente e aumentando a de produto. Estou aproximando aqui do produto. Daqui até chegar próximo a esta bolinha, nós temos uma situação que o quociente da reação é menor do que K. Por quê? Menor porque eu vou ter mais reagente do que de produto. Se eu tenho mais reagente do que produto, é lógico que a reação vai se processar e vai gerar mais produto até chegar no equilíbrio. Se por algum acaso eu vou e adiciono uma quantidade de produto a mais, eu saio dessa situação de equilíbrio e passo a subir a ladeira aqui. É uma situação que eu preciso botar energia, não é espontânea. ΔG maior que zero não é espontâneo. Ou seja, eu preciso colocar energia, preciso dar produto. Quando eu faço isso e eu subo um pouco, ele não vai subir sozinho até virar só produto, não. Ele a tendência é voltar de novo. Por que voltar de novo? Porque você, novamente, quando você sai desse ponto e vem para o lado direito aqui, você tem uma situação em que a constante de equilíbrio é maior do que o quociente de reação é maior do que a constante de equilíbrio. Quociente de reação maior do que a constante de equilíbrio, eu estou falando o seguinte: quando esse K é maior, quando esse Q é maior do que o K, significa que eu tenho mais produto do que a quantidade de produto presente na constante de equilíbrio. Então eu preciso queimar esse produto que está mais, gerar então mais reagente para que a proporção possa atingir esse valor de K aqui. São essas relações que nós temos. Ou o quociente de reação é maior do que K quando nós estamos acima da constante de equilíbrio, mais voltados mais próximos ao produto, ou quando o quociente da reação é menor do que a constante de equilíbrio, quando as proporções indicam um aumento da concentração de reagentes, portanto eu estou próxima, ou a minha tendência é caminhar aqui próximo ao eixo dos reagentes, e este ponto central de mínimo de energia, onde o quociente é igual à constante de equilíbrio. Tudo bem aí? Muito bem. Por fim, antes da gente fazer alguns exercícios, lembre-se que eu falei para vocês. Deixa eu antes mostrar isso aqui. Nós estamos falando de equilíbrio químico. Até parece que equilíbrio químico tem nada a ver com a vida da gente. Mas eu estou falando de equilíbrio, nós estamos falando de equilíbrio químico em termos de reações químicas. Em termos de reações químicas. Mas, equilíbrio, essa palavra equilíbrio, ela é muito usada também pelas pessoas para caracterizar características de personalidade das pessoas. E por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando isso para vocês? E por que as coisas têm a ver que eu estou falando com vocês? Vocês acham que quando você está numa situação de equilíbrio físico não é reação? Vocês estão numa situação de equilíbrio, centrado, e entenda aí equilíbrio químico no estado de paz, conduzindo sua vida, tal. E por algum motivo te tiram dessa situação de equilíbrio. Te tiram dessa situação de equilíbrio. Pode ser uma situação particular da vida de vocês, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema, sabe, de manutenção de alguma coisa, pode ser problema de alimento, pode ser uma perda de serviço. Estas coisas que fazem vocês tirar do equilíbrio químico, do equilíbrio físico, pessoal. Você acha que o ser humano permaneceria por muito tempo longe desse equilíbrio? Vocês conseguiriam ficar por muito tempo perambulando fora de um equilíbrio, uma situação de paz, de tranquilidade? Ou seja, você tem uma relação com o namorado, ou você que é a menina que namora com o namorado, ou o rapaz que namora uma menina também, mas uma relação, ou enfim, os casais em si que têm uma relação conflituosa, que não tem uma situação de equilíbrio. Você acha que tem vida essa relação? Eu acho que não. Eu acho que não.
Essa situação que eu estou falando para vocês, ela se reflete na reação química. Porque é uma situação de que nós tendemos sempre ao mínimo de energia. Você permanece numa situação de equilíbrio fisiológico, no equilíbrio, porque você gasta menos energia. Você está entendendo? Você imagina você viver uma situação particular de um relacionamento que você briga todo santo dia, ou todo final de semana. Ninguém suporta uma situação dessa. Ninguém suporta. E a tendência é sempre o seguinte: você briga e depois você volta à situação de normalidade. Você briga, produz uma quantidade de coisa e volta de novo. Vai chegar uma hora que você vai brigar, você vai saturar e você não vai voltar mais. Você vai voltar ao estado natural que você largar. É a situação da reação química. Numa reação química que está em equilíbrio químico, se você tira a reação química do equilíbrio, ela tende a voltar ao mínimo de energia. Tudo bem aí? Em termos conceituais? Ninguém vive fora do equilíbrio químico muito tempo. Provavelmente a pessoa vai ficar doente. Provavelmente ela vai ficar doente. E mesmo ficando doente, ela vai voltar ao equilíbrio. Mas aí ela já ficou doente. Tá? Então ninguém vive e a reação química também não. E quando eu falo reação química, e porque eu estou falando também de equilíbrio na vida pessoal da gente, a gente está falando de reações metabólicas. Nossa, são reações químicas que mantêm o seu equilíbrio químico. Então, nós estamos falando de aplicações dentro do nosso dentro da gente. Por que eu estou falando isso? Porque existe um princípio chamado de princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando uma perturbação exterior é aplicada a um sistema em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar para reduzir ao mínimo o efeito de perturbação. Isso acontece com a gente. Se nós estamos em equilíbrio e por algum motivo algo causa uma perturbação na gente, não que a gente não entenda que o professor está falando de a gente fugir das dificuldades. Não é isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que quando nós somos perturbados e nós saímos do equilíbrio, nós vamos resolver, tentar resolver os problemas, mas a tendência nossa é voltar novamente para o estado de equilíbrio. Para voltar ao estado de equilíbrio, nós temos que nos mexer. Você se mexe para tentar resolver o problema. Se você está com um problema financeiro, você vai tentar se mexer. Se você está com um problema amoroso, você vai tentar resolver. Se você está com um problema de alimentação, você vai também tentar resolver. Está com um problema de emprego, também vai tentar resolver. Bem, na reação química, a reação química vai tentar se resolver. Então, preste atenção no seguinte. Você tem aqui um gráfico que mostra a variação da concentração, ou a modificação, ou monitoramento da concentração. O monitoramento da concentração de reagentes nessa reação química. Nitrogênio mais hidrogênio gerando amônia. É a reação de Fritz-Haber. Você está começando aqui, olha, concentração, veja, eu tenho mais hidrogênio, depois eu tenho uma quantidade, né, um pouquinho menos de nitrogênio, e o produto zero, que é a amônia. O tempo vai passando, o nitrogênio vai sendo consumido, ele vai atingir aqui esse ponto, o nitrogênio vai sendo consumido, vai atingir esse ponto, né, esses pontos, e a amônia vai ser gerada. Veja que eu estou chegando e atingi o equilíbrio químico. Então, nesse ponto, eu tenho equilíbrio. Muito bem. A reação química parou? Não, ela não parou. Veja que, neste ponto, enquanto a reação química está processando, o quociente da reação é menor que a constante de equilíbrio. É menor, porque significa que eu vou ter muito mais reagente ainda do que produto. E o reagente vai ser consumido para gerar produto. Muito bem. Aí tá no equilíbrio, tá, gente? Atingiu o equilíbrio. Aí vem uma pessoa desinformada e derruba um pouco de hidrogênio nessa reação química, que estava em equilíbrio. Eu adicionei, por isso esse ponto aqui, ó. Adicionei um pouco de hidrogênio, tá aqui. Quando eu adiciono um pouco de hidrogênio, eu tirei o meu sistema do equilíbrio. Eu tirei do equilíbrio. Veja, enquanto eu estava aqui no X no início, não estava em equilíbrio. Eu estava com o quociente da reação. Ela vai se processando, é quociente de reação, quociente, atingir aqui esse ponto não é mais quociente. O quociente é igual ao constante de equilíbrio. Então, nesse ponto tem o constante de equilíbrio. Aí eu atingi uma situação que as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Vem uma pessoa e perturba o equilíbrio.
ela vai adicionar mais, aqui nesse caso, adicionou mais reagente. Veja que quando ela adiciona mais reagente, vai caindo, a partir de que ela... É simples, você adiciona mais reagente. Adicionou mais reagente, esse reagente vai ser consumido. Por quê? Porque você tirou a reação química do seu equilíbrio, ela vai tender a atingir o equilíbrio de novo. Então, para atingir o equilíbrio de novo, vou ter que gerar mais reagente, vai ter que gerar mais produto. Então, o reagente vai sendo consumido. Aqui, o nitrogênio vai ser consumido. E perceba que eu vou aumentar mais um pouquinho de produto. Atingir um segundo equilíbrio aqui. Ó. Atingir um segundo equilíbrio. Aí, veja. Esse segundo equilíbrio que nós atingimos, eu adicionei mais reagente e gerei mais produto. Gerei mais produto. Ah, mas como você sabe que é mais? É só você seguir uma linha aqui, ó. Aqui eu tenho a produção de produto, aqui eu também tenho a primeira produção de produto. Essa linha, desculpa que ficou ruim, né? Deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Então, essa segunda linha, ela está um pouquinho, né, mais acima do que essa. A segunda linha está um pouquinho mais acima da primeira. Um pouquinho mais acima da primeira. E isso aqui já demonstra que você tem mais. Você gerou mais produto quando você adicionou mais reagente. E já é uma constatação, ou seja, estava em equilíbrio, adicionei reagente, aí eu vou gerar mais produto. Mas nesse segundo ponto aqui, eu adicionei mais produto. Olha o salto. Mais produto. Quando eu adicionei mais produto, o que acontece? Adicionei mais produto. Se eu adicionei mais produto, o sistema que estava em equilíbrio precisa se movimentar para voltar ao equilíbrio químico. Se eu adicionei mais produto, eu preciso diminuir essa quantidade de produto. Por isso que ele acaba reduzindo. E aí o hidrogênio e o nitrogênio são produzidos. Olha só, quando eu adiciono reagente, tá vendo? Adicionei reagente aqui nesse salto. Eu gero mais produto. Quando eu adiciono produto, eu gero mais reagente. Isso significa, isso é um equilíbrio. É um equilíbrio que acontece, desculpe, é uma gangorra que existe dentro buscando se equilibrar. Você tem uma gangorra de energia, né? Você tem um equilíbrio nesse ponto. Quando você adiciona aqui mais reagente, eu estou nesse ponto. Você adiciona mais reagente, significa que você tirou o sistema de equilíbrio. E você jogou o sistema em algum ponto aqui, para essas bandas de reagente. Porque eu adicionei mais reagente. Se eu adicionei mais reagente, eu saí do equilíbrio e me aproximei um pouco mais aqui do eixo do reagente. Lembrando que isso aqui é reagente, eixo do reagente. E aqui é o eixo do produto. Então, eu me aproximei mais aqui, ó, do eixo do reagente. Ora, quando eu faço isso, o sistema saiu do equilíbrio. E aí a gangorra aqui, ó, ele vai cair de novo, o reagente vai ser consumido. Quando esse reagente vai ser consumido, eu vou gerar mais produto. Eu vou gerar mais produto. A segunda situação, quando eu gero produto, eu estou caindo para essa banda aqui, ó. Eu adicionei produto, estou vindo aqui energeticamente, eu estou vindo mais para o lado do produto. Mas veja, essa situação é uma situação de alta energia. Ela vai cair aqui de novo para a reação para o equilíbrio. Cair significa o produto gerar reagente. Então, novamente, toda vez que eu adicionar reagente no equilíbrio químico, a tendência é eu deslocar a reação química para formar um produto. Deixa eu escrever aqui. Reagente, produto. Toda vez que eu adicionar reagente no equilíbrio químico, eu vou deslocar esse equilíbrio para gerar produto. Toda vez que eu adicionar não reagente, eu adicionar produto no equilíbrio químico, eu vou deslocar esse equilíbrio para a produção de reagente. Simples assim. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Muito bem. Então, dessa forma aqui, né, nós temos uma reação química. Né? Nós temos constante de equilíbrio e quociente de reação.
Tá aqui a reação química, a constante de equilíbrio, está escrita. Aí você fala, professor, é a mesma coisa. É a mesma expressão. Só que o quociente é a situação antes de atingir a constante de equilíbrio. Antes. Antes. Pois bem, toda vez que nós estivermos, né? Toda vez que nós estivermos nesta situação em que eu saí do equilíbrio e vim para o lado do reagente, porque eu adicionei mais reagente, esse quociente de reação aqui é menor que a constante de equilíbrio. Então, para esta banda aqui, desse lado aqui, o quociente de reação é menor do que K. Para esta banda aqui, depois do equilíbrio, é outra situação. É uma situação em que o quociente da reação é maior do que K. Deixa eu escrever menorzinho. Espera aí. Maior do que K. E na linha, né, na linha aqui, nessa linha, onde você tem equilíbrio, no equilíbrio, quociente de reação é igual à constante de equilíbrio. Há necessidade que os senhores saibam isso, hein? Tudo bem? Senhores e senhoras? Muito bem. Então, eu falei de adição e falei adicionar reagentes, adicionar produtos. Tudo bem? Ok. Antes de falar da compressão, imagine, eu estou falando, ou você adiciona reagente ou você adiciona produto. Mas vamos fazer agora o sentido contrário. Contrário. Contrário em quê? Vamos supor que eu tire produto. Tá? Atingir equilíbrio e eu tiro o produto. Quando eu tiro o produto, olha, veja aqui, eu estou na equilíbrio químico, é isso aqui. Quando eu tiro o produto, este valor aqui diminui. Se esse valor diminui, significa que eu vou ter mais reagente. Se eu vou ter mais reagente, eu já passei para quociente de reação, já não posso ter constante de equilíbrio. E o quociente de reação vai ser, presta atenção, estou falando, tiro o reagente. Se eu tiro o reagente, dependendo da quantidade de reagente que eu estou tirando. Desculpe. Estou falando que eu vou tirando produto. Se eu estou tirando produto aqui, depende da quantidade de produto que eu vou tirar, é bem provável que você vai ter nessa proporção, é provável que você possa, tá? Que você possa, porque depende da quantidade de produto que eu vou tirar. Você possa ter uma quantidade de reagente maior do que de produto. Ora, para você voltar ao equilíbrio químico, já que você tinha uma quantidade de produto no equilíbrio que seria maior do que você tem na situação agora, porque eu tirei o produto, a reação química se processa para gerar mais produto, para poder atingir o equilíbrio químico novamente. Tudo bem aí? Então, se você tira produto num equilíbrio químico, a reação tenta se processar na direção de formar mais produto, porque ela precisa ter no equilíbrio químico aquela quantidade de produto. Se ela não atingiu aquela quantidade de produto, a reação vai ficar se processando. Então, o que, que as empresas, Fibra e todas as outras, a Fibra, a Suzano, né, porque a Fibra já parou há muito tempo, a Suzano, a Vale, as indústrias farmacêuticas, o que, que elas fazem quando estão trabalhando nos processos reacionais? Elas trabalham, se a reação química é uma reação química que atinge equilíbrio, ela vem aqui, se fosse esse processo reacional, e vai tirando o produto. Ela não deixa, ela não fica lá, vamos tomar um cafezinho, depois a gente vê que vai. Não, ela vai tirando o produto. Se for um sistema gasoso, que ela iria tentar extrair, separar o ácido clorídrico do hidrogênio e do Cl2, para poder aproveitar, ter um aproveitamento reacional máximo possível. Tudo bem? Entenderam? Muito bem. Temos aqui uma outra situação, chamada de compressão, aqui, né? Compressão de uma mistura reacional. Veja, eu estou falando de uma reação simples em que eu estou pegando
iodo gasoso gerando 1 mol de iodo gasoso gerando 2 mols de iodo atômico. Atômico. A primeira coisa para que vocês possam entender como que um sistema se comporta, uh, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, a gente tem que entender o seguinte, a primeira coisa. Veja que você tem iodo gasoso, que você tem iodo atômico. Aqui você tem iodo molecular, aqui você tem iodo atômico. Elementos químicos iguais, só que aqui você tem uma molécula, aqui você tem um átomo. Beleza? De qualquer maneira, ambos são gasosos. E para entendimento aqui da gente, do exemplo que eu vou dar para vocês, nós precisamos entender que nem o iodo molecular e nem o iodo atômico vão interagir. Ou seja, quando eu falo assim, não vão interagir, é porque eu estou levando em consideração que nós estamos trabalhando com gases ideais. Gases ideais são gases em que não mantêm interações entre si. Falar que um gás não mantém interação entre si é importante, porque ambos os gases vão ocupar o volume total de um recipiente. Compreendido aí, gente? Então, aquela reação química, o iodo, o iodo molecular e o iodo atômico, eles vão ocupar o mesmo volume. Mas lembrando, na reação química eu vou ter lá uma constante de equilíbrio. Nessa constante de equilíbrio, eu tenho 2 mols de átomo de iodo, 1 mol de moléculas. Pois bem, então imagina aqui que eu tenho um frasco, né? Um frasco. E nesse frasco, eu vou ter a reação desse processando, ela está lacrada, né? Porque senão, enfim, senão a gente não consegue, vai vazar, né? As coisas. Então, ele tá mas ela é fechada, eu vou tentar fazer outra aqui. Ela é fechada com uma tampa, tá? Então aqui eu estou com uma tampa. Deixa eu ver se eu consigo pintar um pouquinho essa tampa. Então essa tampa significa o seguinte, o gás não vai ultrapassar onde está a tampa, tá bom? Ela vai ficar aprisionado aqui, nessa parte. Essa parte só tem ar externo. Então o gás aqui, iodo, o I2 e o 2I estão aqui. Imagina que eu vou realizar um processo de compressão, ou seja, eu modifico essa tampa, eu abaixo um pouquinho essa tampa. Abaixar, vamos supor que eu coloquei a tampa aqui. Então eu coloquei a tampa aqui. Beleza? Quando eu faço isso, ou seja, eu coloco a tampa um pouquinho mais para baixo, eu alterei o volume do meu recipiente. Então eu vou ter aqui uma situação, só para vocês entenderem. Eu vou ter aqui. Aqui está o resultado principal. Ai, ai, quem estiver vendo vai ver que o celular vê um susto aqui. Esse Google é doente, cara. Pelo amor de Deus. Calma aí, gente. Deixa eu fazer esse Google ficar quieto. Quase morri do coração aqui, pô. Gritando no meu ouvido. Tá doido? Oh, meu Deus. Pronto. Então considere aqui que você tem uma situação de volume. Você tem aqui uma situação 1 de volume. Essa situação compreenderia daqui até aqui. E uma situação 2 que houve uma compressão e que eu parto daqui até aqui. Até aí, tudo bem? Tudo bem, gente? Que eu preciso entender. Beleza. Aí, o que acontece? Veja, gente, eu reduzi o volume. Reduzi o volume. Veja, o que é concentração? Concentração é número de mols ou quantidade de massa, se você quiser, dividida por volume. Beleza? Se eu reduzo o volume, eu estou reduzindo o volume, a concentração vai aumentar, né? A concentração vai aumentar. A concentração. Oxi, Maria. Peraí. A concentração vai aumentar, mas a concentração vai aumentar. Ai, ai.
Caderno de caligrafia é bom. A concentração vai aumentar. E como a concentração vai aumentar, ela vai aumentar tanto para I2 quanto para I atômico. E a pergunta que eu falo para você é a seguinte: vai aumentar mais para quem? Quem vai sofrer mais impacto nessa compressão? Iodo ou molecular ou iodo atômico? Vai sofrer quem que vai sofrer mais nessa compressão? Esse aqui ou esse aqui? Pois é, quem vai sofrer mais é esse aqui. Por que esse aqui? Porque eu tenho maior quantidade de mols aqui dentro de átomo de iodo do que de I2. Então, lembrando, ambos vão estar ocupando o mesmo volume. Ambos. Mas eu vou ter um maior número de átomos do que de número de moléculas. Ora, isto é uma perturbação do equilíbrio. O equilíbrio é quando eu estava em 1 e não em 2. Eu estou perturbando o equilíbrio e estou fazendo com que o átomo de iodo sofra mais do que o I2. Significa o seguinte, gente, numa situação de mudança de tampa, a situação 1 vai ter uma concentração menor do que na concentração 2. Eu preciso, então, diminuir essa concentração. Diminuir essa concentração. Ora, se eu preciso diminuir a concentração, o que faz mais sentido para que a gente diminua a concentração? Veja, eu saí de 1 para 2, em 1 eu tinha um volume maior. Se eu tenho um volume maior, a concentração é menor. Então, se eu abaixo a tampa, em 2 o volume é menor. Se o volume é menor, a concentração é maior. Ou seja, eu estou falando o seguinte, a concentração em 2 é maior do que a concentração em 1. Então eu preciso de algum jeito, o sistema, o equilíbrio, o sistema reacional tende a voltar ao equilíbrio. Para eu voltar ao equilíbrio, eu preciso, se eu não tenho como empurrar a tampa para cima, eu preciso fazer alguma coisa. O equilíbrio precisa fazer alguma coisa para diminuir essa concentração. Para diminuir essa concentração, é melhor que eu tenha mais I atômico ou I2? Se você olhar para essa reação química, a reação se processa gerando maior quantidade em mols de átomo do que se olhar para a reação inversa, porque aqui eu preciso de 2 átomos para gerar uma molécula. Aqui eu tenho que pegar uma molécula para gerar 2 átomos. Então, para que você possa ter uma diminuição da concentração, o que acontece? Você tem um consumo de reagentes em direção à formação, estou falando da reação inversa, tá, gente? Tem um consumo de produtos, desculpa, deixa eu falar assim que acho que vocês vão entender melhor. Tem um consumo de produtos no sentido de gerar reagente, de formar reagente, para que você possa diminuir a concentração. Porque quando você sai de 1 vai para 2, a concentração aumenta. Você está diminuindo o volume, está comprimindo os reagentes. E aí o sistema, para voltar ao equilíbrio químico, para diminuir então essa concentração, vai se deslocar para o lado em que tiver menor quantidade de ou de reagente ou menor quantidade de produto. A gente tem que ver. Né? Nesse caso, esse lado aqui vai ter menor quantidade de espécies. Então, a reação aqui vai se processar para a formação de reagente e eu vou ter um consumo dos produtos. Tudo bem aí, gente? Compreenderam o que eu falei? No sentido inverso, se eu saio, veja bem, vou apagar agora. Apagar aqui, apagar aqui. E vou apagar aqui também, e vou apagar aqui, e vou apagar aqui, e vou apagar aqui. No sentido inverso, se eu tenho o sentido inicial é o 2, e eu vou para o 1, então o início é esse aqui, ó, o 2. E o 1 é uma situação final, veja que o volume aumentou.
aumentar o volume significa diminuir a concentração. Diminuir a concentração significa que C1 significa que C2 é maior do que C1. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. C2 é maior do que C1. Só que veja, gente, veja bem como são as coisas. Eu estava numa situação inicial de maior concentração. Eu passei por uma situação 1 que diminuiu a concentração, fez diminuir a concentração. Eu preciso voltar para a situação 2 que tem mais concentração. Ora, para eu aumentar agora a concentração, eu preciso gerar mais espécies. Se eu sair aqui de produto e gerar reagente, eu vou diminuir o número de espécies. Não vai me ajudar a aumentar a concentração. Não vai me ajudar. Então, para eu aumentar a concentração aqui, eu tenho que fazer o sentido inverso. Eu preciso aumentar a quantidade de iodo. E aí eu vou ter consumo de reagente gerando produto. Tudo bem aí? Tudo bem, senhores? Então, é sempre inverso. Veja, no 2, nessa situação, saindo da situação 2, como se fosse o equilíbrio químico, agora eu mudei. O equilíbrio químico está no 2. Então, esse equilíbrio é uma concentração maior. O volume aqui é menor, então a concentração é maior. Por isso que C2 é maior que C1. Mas veja, eu estava no equilíbrio, o equilíbrio não estava no 1, estava no 2. Se eu estou no 1, a concentração diminuiu para que veja bem, eu não estou falando que eu tenho que sair, pegar a tampa e voltar no 2, não. Eu estou falando o seguinte, nessa situação 1 aqui, em que a concentração diminuiu, eu preciso fazer alguma coisa para tentar voltar ao equilíbrio. O que o sistema vai fazer é gerar mais produto. Por que gerar mais produto? Porque eu vou gerar uma maior quantidade de átomos, ou, né, aqui eu vou gerar uma maior quantidade de espécies aqui dentro desse volume maior, para poder aumentar a pressão, para poder aumentar a concentração, do que você fazer com que os produtos sejam consumidos, que vai levar a uma diminuição ainda maior da concentração. Certo, moçada? Beleza. Isso aqui eu já falei. Uma outra questão, falta isso e mais uma, para a gente poder fazer os exercícios. É uma primeira parte de equilíbrio, tá? A terceira questão é a questão da temperatura e do equilíbrio. Veja, aqui eu tenho aquele gráfico que eu já mostrei para vocês de um processo de reação exotérmica. Um processo de reação exotérmica é aquela em que existe liberação de energia. Existe liberação de energia, a sensação que dá para você quando um processo reacional libera energia é de que o frasco aquece. Então ele libera calor. O calor, ele pode ser, para melhor entendimento aqui da gente, ele vai ser colocado como se fosse um produto da reação, para melhor entendimento. Então veja, um processo exotérmico é um processo que o ΔH, a entalpia é menor do que zero, e libera calor. Pois bem, o que acontece num equilíbrio como esse, que é exotérmico, que libera calor, quando eu diminuo a temperatura? Ora, isso aqui é um equilíbrio. Se você diminui a temperatura, significa que você está roubando energia. Se você está roubando energia, está roubando calor, você está roubando produto. Se você está roubando produto, você desequilibra a sua situação. Se você desequilibra, o que vai acontecer com o seu sistema para equilibrar novamente? Os reagentes vão gerar mais produto para poder repor aquilo que você está perdendo. Então, num processo, falando da gente agora, numa etapa em que nós estamos no frio, em que nós perdemos muita energia, nós acabamos comendo mais, nos alimentamos mais, dá mais fome. Porque nós precisamos, é claro que a gente perde mais energia, há necessidade de liberar calor, então os processos reacionais, eles acabam demandando mais alimento porque você acaba deslocando muito esse equilíbrio para a formação
de produto, ou seja, para a liberação de calor, de energia, para você se aquecer e não passar tanto frio. Tudo bem aí? Mas se ao contrário, em vez de eu diminuir a temperatura, eu aumentasse a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você está embutindo energia no sistema. Então, eu estou aumentando a quantidade de energia. Ora, se você faz isso numa situação de uma reação química que está em equilíbrio, você vai provocar um deslocamento na geração de reagente. Então, basicamente, é o seguinte: para reações exotérmicas, se você diminui a temperatura, favoravelmente, você vai deslocar o equilíbrio de uma reação química que está em equilíbrio, né? De reagentes com produtos, você vai deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos. Se você, ao contrário, se você aumenta a temperatura, essa situação de equilíbrio vai sofrer um deslocamento. Um deslocamento que vai ser do produto em direção aos reagentes. Certo? Muito bem. Numa reação endotérmica é uma reação é diferente da reação exotérmica. A reação endotérmica ela precisa de calor. Se ela precisa de calor para acontecer, nós embutimos, para melhor entendimento aqui de vocês, o calor ele é um reagente reacional. A entalpia é maior do que zero. Então veja que a energia inicial é uma, a energia final é outra. Maior do que a energia dos reagentes. Muito bem. Se você aumenta a temperatura... Vamos fazer o raciocínio igual lá. Vamos diminuir primeiro a temperatura. Se você diminui a temperatura, você vai puxar, arrancar energia da reação. Arrancar a energia da reação significa o seguinte: você estava em equilíbrio químico. Se você começa a arrancar calor, você arranca um reagente do seu processo reacional. Se você arranca, se você retira, se você reduz reagente, e nesse caso o reagente é o calor, mais produto vai ser consumido para gerar reagente. E você vai ter um deslocamento desse equilíbrio, de reagente para produto, que você vai ter um deslocamento de produto para reagente. Porque você está roubando as quantidades de energia aqui nesse processo reacional. Se você, ao contrário, só um minutinho, colocar a temperatura aqui. Se você, ao contrário, você aumenta a temperatura. Se você está aumentando a temperatura, você está embutindo energia aqui. Significa que você está aumentando a quantidade de reagente num processo de equilíbrio químico. Se você aumenta a quantidade de reagente, o seu sistema tem que sair dessa perturbação. Se ele vai sair dessa perturbação, ele precisa ir para o lado dos produtos. E você vai ter um deslocamento dessa reação para gerar produto para que o sistema entre em equilíbrio novamente. Então você tem aqui, novamente equilíbrio. Aqui o produto. E você vai ter um deslocamento de reagente para produto. Tudo bem? Tudo entendido? Muito bem. Tá difícil isso, gente? Tá tranquilo aí? Tá igual aquele jogo do Silvio Santos. É sim! Não! Sim!
Vamos lá. Não tá não, isso aqui é muito tranquilo. Por fim, moçada. Depois eu falo a respeito disso. Por fim, catalisadores. Nós vimos que são catalisadores. Catalisadores são espécies químicas que alteram a rota reacional, que alteram o caminho reacional das quais os reagentes se chocam. Eles alteram, portanto, a energia de ativação, porque eles alteram o caminho reacional. Se eles provocam uma diminuição desse caminho reacional, eles diminuem a energia de ativação e aumentam a velocidade da reação. Tudo bem, beleza. Só que catalisadores não fazem parte da constante de equilíbrio. Quem faz parte da constante de equilíbrio, do processo reacional, são as substâncias que estão reagindo. Portanto, o catalisador altera a velocidade da reação. Você pode chegar ao equilíbrio mais rapidamente. Não significa que você vai, ou que você pode, você aumenta a velocidade das reações. Mas a hora que você atingiu o equilíbrio permanece o mesmo. É o mesmo, só vai chegar mais rápido no equilíbrio químico. Então você não. Se você atingiu o equilíbrio químico, veja bem, se você atingiu o equilíbrio químico, você adiciona mais catalisador. Então veja, tem a reação química, colocou o catalisador, vai atingir o equilíbrio químico mais rapidamente. Se atingiu o equilíbrio. Se você atingiu o equilíbrio e eu adiciono mais catalisador ainda, você vai provocar alguma alteração nesse equilíbrio? Simplesmente não vai. Não vai porque a única alteração que o catalisador faz é na velocidade da reação. O que ele vai fazer? Essa reação direta e inversa vão ser mais rápidas, mas o equilíbrio é dinâmico, ele não é parado mesmo. Esse processo reacional acontece assim mesmo. E isso daí vai fazer com que você não tenha uma alteração do equilíbrio. Então, a perturbação do catalisador sobre o equilíbrio não existe. Ah, mas então não vamos falar de catalisador. Nós falamos de aumento, de compressão aqui. Falamos de compressão. E se eu adicionasse um agente inerte, por exemplo, de uma reação? Aqui você tem reação de iodo, reação gerando iodeto. Em vez de eu comprimir, como eu mostrei aqui para você, cadê? Aqui, né, que eu comprimi mudando, diminuindo o volume, eu aumentasse a concentração de espécies aqui dentro, que não é iodo molecular ou iodo atômico. Fosse um argônio, por exemplo, que não tem nada a ver com esses dois, com esse elemento aqui. Eu aumentava possivelmente aí a pressão, porque eu estou aumentando o número de substâncias químicas aqui. Mas lembre-se, as substâncias químicas elas são gases ideais. Gases ideais não interagem. Se eu colocar argônio nesse frasco aqui, pode ser aqui nesse número 2, pode ser no número 1. Se eu colocar argônio no equilíbrio químico, se eu pudesse fazer isso sem escapar os gases, argônio não faz parte dessa reação química. Argônio não vai interagir, porque nós estamos falando de gases ideais. Pode ser argônio, pode ser oxigênio, pode ser hidrogênio, o que eu colocar aqui dentro de gás. Não vai interagir com nem com essa molécula, nem com esse átomo. Portanto, também não vai realizar alteração qualquer sobre o valor da constante de equilíbrio. Não vou tirar também o equilíbrio ou vou modificar o equilíbrio químico por causa disso. Beleza, moçada? Por fim, e fim mesmo, nós tínhamos visto que é possível nós definirmos uma constante de equilíbrio, em função da energia livre padrão. Essa bolinha é quando nós estamos trabalhando a pressão padrão de um bar e as substâncias puras. Essa equação é uma equação para uma constante de equilíbrio a uma temperatura T1 e uma constante de equilíbrio da mesma reação química, só que numa temperatura T2. Essas equações elas podem se convoluir
Convoluir significa se misturar, gerando essa equação de Van Hoff. Essa equação de Van Hoff, vocês vão ver a dedução dela em Físico-Química 1. E veja, para uma determinada temperatura, eu tenho uma determinada constante de equilíbrio. E aí, considera-se que o ΔH, só nas situações em que o ΔH ele é invariável, ou seja, eu mudo a temperatura, mas o ΔH, a variação de entalpia permanece constante. Mas por que então essa reação química? Porque se você tem um constante de equilíbrio numa determinada temperatura, eu consigo achar a constante de equilíbrio numa segunda temperatura que eu nem fiz o processo reacional. Tá? Então é isso. Tudo bem, gente? Então, veja bem aqui. Eu vou olhar para essa equação. Veja, primeiro eu vou fazer o seguinte raciocínio. Uma reação exotérmica que diminui a temperatura. Reação exotérmica libera energia. A energia, ela... Deixa eu escrever aqui para ficar mais fácil. Vem aqui, reagente. Produto. Numa reação exotérmica, ela libera energia. Então, ela vai ter como produto aqui também calor. Então, ela tem aqui, ou ela gera calor. Se eu diminuir a temperatura, como ele está falando aqui, se eu diminuir a temperatura, eu vou começar a roubar calor. O equilíbrio vai deslocar de reagente para produto para poder sanar essa perda do calor. Olha só, essa equação de Van Hoff tem que refletir isso que eu falei aqui para vocês. Refletir. Então, veja bem. Suponha que T2 é menor do que T1. T2 é esse aqui. Ó. Se T2 é menor do que T1, se esse número aqui é menor do que esse, significa que essa divisão total vai acabar sendo maior do que essa. Vou repetir de novo. Se esse número T2 é menor do que o T1, a divisão, a fração aqui, vai ser maior do que essa aqui. Se essa fração é maior, veja que eu estou olhando aqui uma subtração, essa subtração no final vai ser negativa. Vai ser negativa. Então, o resultado aqui dessa subtração, eu vou colocar um menos aqui, ó, vai ser negativo. Veja, o processo eu falei que é exotérmico. É exotérmico. Se é exotérmico, o ΔH também é negativo. Veja que se é negativo aqui fora com negativo aqui dentro, menos com menos quando está multiplicado é mais. Então, o resultado dessa conta aqui vai ser positiva. Ótimo. O fato de essa conta aqui ser positiva, agora olhando para o outro lado da equação, ln de K2 dividido por K1 ser positivo significa que K2 dividido por K1, ou seja, esses números que estão aqui dentro do ln, K2 dividido por K1 é maior do que 1. Ou seja, o ln de alguma coisa só vai ser positivo quando essa divisão aqui é maior do que 1. Então ele está falando o seguinte, e para essa divisão ser maior do que 1, esse K2 aqui tem que ser maior do que 1. E daí? Aí você vai falar assim, e daí? Não estou entendendo nada. Do que você está falando. Ora, eu estou falando o seguinte, se a temperatura T2 é menor do que T1, ela vai roubar, veja bem, ela vai roubar energia. Roubar energia vai fazer com que a reação se desloque para a formação de produto. Se eu altero a temperatura, como eu fiz aqui, a temperatura T2 é menor do que T1, a constante nova de equilíbrio para você atingir acaba sendo maior do que K1. Por quê? Porque simplesmente o seu sistema tem que se movimentar. Ué. Se você altera a temperatura, o sistema vai se movimentar. E aí a reação química, para atingir o novo equilíbrio, vai fazer com que haja esse deslocamento para cá.
Nessa eu estou falando aumentando a temperatura, diminuindo a temperatura, né? Diminuindo a temperatura. Então, assim, se você fizer olhar para essa equação de Van Hoff e olhar também para as perturbações de equilíbrio, elas têm que dar a mesma resposta, entendeu? É isso que eu queria falar para vocês. Sei que não é muito fácil olhar para a equação e ficar dividindo, esse negócio. Melhor fazer exercício, né? Vamos fazer exercício. Mas a equação química, se a gente olhar para ela e ficar fazendo algumas suposições, ela tem que responder a essa questão que a gente tinha visto anteriormente. Tudo bem aí? Então, assim, já estamos próximos já das 21 horas. Minha sugestão é que a gente faça uma parada agora, depois a gente volta, faz os exercícios. Depois do exercício eu posso falar um pouquinho mais de equilíbrio químico. Tá bom? Pode ser aí, moçada? Então vamos dar uma descansadinha aí de uns 15 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos encerrando essa primeira parte aqui da aula. Até daqui a pouco.